Baruch Shem Kevod Maluto, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos no dia de quarta-feira, como é hoje, às 19h30, horário de Brasília, estudos de Maaseh Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto original do século I, tá bom? E aí, a partir disso, vamos tirando lições dessa maravilhosa carta de Atos, escrita por Lucas, endereçada a Teófilo, e aí dessa forma a gente acaba sabendo e aprendendo as lições sobre como nossos irmãos viveram no primeiro século, praticando a Torá no seu tempo. Bom, você que está chegando agora aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Esse maravilhoso canal está abraçando você, seja muito bem-vindo. Espero que tenhamos excelentes estudos aqui, tá certo? E você que está chegando aqui, ainda você, né? Eu sugiro que você acompanhe desde a introdução do estudo, tá? Para você entender como nós chegamos até aqui, como esses 12 primeiros capítulos da Carta de Atos foram tratados nos nossos estudos, tá bom? Porque já estamos findando hoje, né, nesse estudo, se o Eterno assim me permitir, o 13º capítulo dessa maravilhosa carta, tá? Então, dessa forma, já vimos muitos tópicos aqui nessa carta, muito importantes, muitos mitos já saíram de nossa frente, a gente já está conseguindo caminhar de uma forma mais tranquila, sem os pré-conceitos estabelecidos lá atrás, né? Que muitos de nós recebemos ao longo dessa caminhada antes de trilharmos em Teshuvá. E agora o Eterno, pela sua misericórdia, quando digo agora, eu me refiro a esse tempo, tá? Em que estamos vivendo. O Eterno tem abrido os nossos olhos para que a gente possa enxergar de uma melhor maneira as Escrituras, de uma maneira mais compreensível, clara, e dessa forma sempre buscar viver no caminho do Eterno. Tá bom? Ok, você que está há muito tempo com a gente, né? Quem sabe desde o início do canal, ou quem sabe pouco tempo depois do início do canal, até aqui, meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? Você é parte da nossa família, todos nós, ok? Eu sei que tem pessoas que nos acompanham nos estudos, talvez nem acompanham o chat, que são pessoas de longas datas, né? E que antes de mim, inclusive, já fizeram Teshuvá na sua época e estão conosco até hoje, tá bom? Desde já quero agradecer as orações de todos os irmãos, não só pelos professores aqui do canal, mas por todas as pessoas em Teshuvá, em todos os pontos da terra, tá bom? Que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá bom? Abençoe 1000 vezes mais pelas tefilot, pelas orações que você tem feito pelo povo em Teshuvá. Não apenas aqui do canal, mas por todas as pessoas em todo o planeta, tá bom? Antes de nós iniciarmos, eu gostaria aqui de cumprimentar aqui os nossos irmãos que já estão aqui no chat, né? Olha só, no decorrer do estudo não vai dar para eu ficar olhando assim, né? Porque eu vou me concentrar aqui nos slides, e aí eu quero desde já cumprimentar com Shalom, a irmã Sueli Rocha Guimarães, Shalom, minha querida irmã Lázara Barbosa, Genival Pires, Shalom, a irmã Eusiana Figueiredo, Johnny Rodrigues Santana, Shalom, Cláudia Araújo, Shalom, Tião Brum, Maria Gama, Margarida Silva, Shalom, meus queridos irmãos e irmãs, a irmã
Ivoleine Magalhães, quase que eu não consigo falar, né? Ivoleine Magalhães, shalom, minha querida irmã, e a toda a sua família. Vida Simples, eu não sei como é o nome do irmão Vida Simples. Shalom, meu querido irmão. Tá? Maria Gama aqui novamente. Ruth Bat Israel, né? Ruth, filha de Israel. Ela escreve tudo junto, eu não sei se é o teclado da irmã, mas dá para entender, tá? Salvo engano, a irmã Ruth Bat Israel é minha conterrânea, né? Ela é de Belém, morou ali no bairro do Guamá, bem próximo da universidade onde eu fiz a minha graduação. E aí, muito feliz em tê-la aqui, tá bom? Bem como todos os meus conterrâneos ali de Belém, bem como de todo o estado do Pará aqui nos acompanhando, tá? Estou transmitindo daqui de Manaus, capital do estado do Amazonas, e é uma honra tê-los aqui, tá bom? A irmã Cristiane Livramento, shalom, minha querida irmã. Concebida Silva, Antônio Pereira, shalom. Maria Aparecida, shalom. Marli Malta, Francisco Belchior, meu querido, shalom, meu querido. Ó, o violino, hein? Vamos lá, treinar esse violino aí, para você tocar aqui com a gente, tá bom? A irmã Jaster Manziana, Maria Gama, Ricardo Ledoux, shalom. Zira Piton, a irmã Maria Aparecida, amém. Augusto César, lá de Santarém, olha só. Shalom, meu querido irmão, a você e toda a sua família. Irmã Rosiane Martins, lá de Ananideu, a cidade nova, saudades, lá do meu querido estado do Pará, e a toda a sua família, graças ao Eterno, né? Irmã Lázara Barbosa, Joaquim Neto, tá tocando violão, né? Iniciando também, muito feliz em saber, tá? Que muitos irmãos estão iniciando, ou melhor, voltando, né, a tocar, outros aprendendo agora a tocar um instrumento musical, tá bom? Muito feliz mesmo. É isso, meus irmãos. Se eu continuar aqui cumprimentando, irmão José Carlos, shalom, meu querido, tá? Não vai, a gente não vai iniciar o estudo. Então, cumprimentem, tá? Os irmãos que vão chegando aqui no chat, e aí a gente vai dar início agora ao nosso estudo da conclusão do capítulo 13 de Atos, tá bom? Vamos lá. Eu creio que você já está preparado. Então, prepare aí seu caderno. Não sei se você anota alguma coisa, né? Vamos dar sequência agora, finalizando o capítulo 13 a partir do verso 46. Lembre-se que Shaul, ele está discursando fazendo um drash, digamos assim, né? Que é o termo que é utilizado na carta. Fazendo um drash, um estudo ali, diante de seus irmãos Yehudim, e também junto com os Yehudim, judeus, haviam não Yehudim, que na carta são chamados de que mais deve ter voltado, né? Ok, tudo certo aí? Que mais deve ter voltado, né? Ok, tudo certo aí? Acho que vocês estão me vendo aí direitinho. Mais ouvindo do que vendo, né? O que é mais interessante. Deixa eu só verificar aqui se está tudo certo. Aqui. Vamos conferir aqui se está tudo certo, tudo ok. Ah, tá. Acho que foi só uma queda aqui na internet, né? Estamos transmitindo ao vivo, tá bom? Ok, tá certinho. Vou deixar aqui para saber se está tudo ok. Pronto, vamos lá. Verso 46 do capítulo 13 de Atos. Diz assim: Veanu otam Polus, o Barnaba, Beometzlev. Olha só, e responderam eles, quem? Polus, Shaul, e Barnabé, pela força do coração. Olha só que incrível, né? Beometzlev, isto é, com ousadia. Responderam o quê? Vaiomeru, e disseram: Hayo tihiu atem harishonim lehashmiachem et dvar haelohim ve'etem hinchem bozin lo halo merichen ana vachem kilo nishavim atem
לריקתיו, לחיי עולם, לכן סבונו מכן vanisha el Ragoim. Olha só, eles responderam pela força do coração com ousadia e disseram: era necessário que fosse primeiro ouvido por vocês a palavra de Elohim. Olha só, e eis que vocês a desprezaram. Essa palavra que Shaul está falando, a palavra de Elohim, ele está se referindo especificamente a Bessorá, a Torá, da forma como os Talmidim aprenderam com Yeshua a respeito dela, sobre como praticá-la, e que Shaul aprendeu com os Talmidim essa forma tão especial, tá? Não é a Torá em si, mas é essa forma especial. Entende o que eu estou falando? Porque a Torá em si, eles liam, tinham acesso, ok? Mas a questão é, nessa perspectiva tão elevada, que mexe conosco, e que olhamos para dentro de cada um de nós, examinamos como estamos diante dela, e em muitas situações precisamos reconhecer que precisamos mudar para nos ajustar conforme a Torá, entendeu? Então é isso que muitos naquela época não queriam fazer, por parte do orgulho de muitos, né? Não querendo ceder porque perderiam certos privilégios. Os motivos eram diversos, tá? Continuando. E eis que vocês a desprezaram, negando a declaração sendo replicada por vocês, pois vocês não consideraram os escritos para a vida eterna. Portanto, nos viraremos de vocês e iremos para os estrangeiros, isto é, para as nações. Aqui no final, Ragoim, os estrangeiros, as nações. Tá? O que acontece? Não sei se você lembra do último estudo da quarta-feira anterior. Shaul e Barnaba, Paulo e Barnabé, foram duramente criticados por algumas pessoas de Antioquia que estavam ali e que os ouviram na sinagoga. Essas pessoas que o criticavam fizeram isso movidas pelo ciúme, movidas realmente por um sentimento totalmente fora do padrão da Torá. Sentiram inveja, viram que uma multidão lotou a sinagoga, aquela sinagoga da cidade em que Shaul iria fazer um estudo no próximo Shabat, e ele fez, e nesse dia realmente lotou ali. Imagina, né? Um parush, a notícia correu. Um parush de Jerusalém, um fariseu de Jerusalém, chegou aqui na cidade e nos falou sobre a Bessorá. Ele anunciou os profetas, os escritos, vários textos do Tanar. E vamos lá ouvir mais a respeito disso no próximo Shabat? Vamos. Então, sabe, aquela coisa no boca a boca, né? Como a gente diz. Um convidando o outro ali em Antioquia. Quando foi no outro Shabat, estavam lá, estava lotada aquela sinagoga. E dentre os que estavam lá, estavam essas pessoas que foram só para criticar Shaul, né? Movidos por inveja, como eu citei ainda há pouco, e o texto, na verdade, apresenta isso. Tá? Então, nessa hora, Shaul dá essa declaração justamente em resposta à crítica que eles fizeram contra Shaul e Barnaba, dizendo que eles a rejeitaram. Não foi a maioria das pessoas, mas são aqueles que foram contra o que Shaul e Barnaba estavam fazendo ali, levando a Bessorá, levando as boas novas, entendeu? É isso. Verso 47. Que Kotzivá, pois assim ordenou Aleinu, ordenou sobre nós Ha'adon, o Senhor, pois assim ordenou sobre nós o Senhor, Lemor, dizendo, olha só, sobre nós, dizendo, Untatecha leor, eu o darei por luz, Goim,
aos estrangeiros, às nações. Liriot, Lishua. Olha só, eu os darei para a luz para os estrangeiros, para as nações, para que sejas por salvação, Lishua. Olha aqui, né? As mesmas letras da palavra, na verdade, é a palavra Yeshua, né? Yud, Shin, Vav, Ain, aqui, ó. Tá? Então, essa é uma palavra muito utilizada dentro do contexto judaico, tá bom? Com a língua hebraica, ok? Aqui, ó, as 4 letras que formam o nome do nosso mestre, olha só, Yeshua, ok? Então, para quem está chegando agora, vale a pena dizer aqui o seguinte: Yud, Shin, Vav, Ain. Essa é uma palavra do cotidiano de todo Yehudim, de todo israelense, tá? Faz parte. Yeshua. Essa palavra, ela não necessariamente é um nome, como aqui, por exemplo, no Brasil, né? Olha o meu nome. O meu nome, Raimson, por exemplo. Ele não é uma palavra do cotidiano que a gente usa ali, que se refere a outras situações, de outros contextos. Não, Raimson, no nosso país, aqui no Brasil, é nome, assim como outros nomes também, entendeu? Para o povo de Israel, os nomes são palavras do cotidiano. Então você tem que analisar quando a palavra se refere no contexto a uma situação do momento, tá? O que está acontecendo ali, e quando se refere de fato a Yeshua, nosso mestre, entendeu? É isso. Então, às vezes a pessoa, eu encontrei Yeshua em tal livro, mas às vezes a palavra Yeshua ali está em um determinado contexto, não está se referindo necessariamente à pessoa física Yeshua, nosso mestre, entendeu? Então isso é uma questão de leitura e por sinal, olha só, preste bem atenção no que eu vou dizer. Muitos erros de interpretação no texto, em português mesmo, tá? Gente, em português, aqui ó, a minha tradução, essa é a minha tradução, João Ferreira de Almeida. Ganhei da minha mãe, inclusive, essa Bíblia há muito tempo atrás, né? Shalom, a minha querida mãe. E a toda a minha família. Se você fizer uma leitura obedecendo a acentuação gráfica, as vírgulas, os acentos, nos lugares corretos, entendeu? Ponto em seguida, ponto final, o que é uma vírgula, a pergunta com entonação de pergunta. Gente, se você fizer uma leitura assim, você vai entender muito da Bíblia, certo? Seja do Tanar, especificamente falando, seja dos escritos nazarenos. Você vai entender muita coisa. E olha que eu estou falando da tradução, hein? Tradução. Por que existem muitos equívocos de interpretação nos nossos dias? E isso tem feito, ao longo dos tempos, muitas pessoas abrindo placas de denominações religiosas por conta da interpretação que fazem. Gente, uma das raízes disso é exatamente isso que eu acabei de falar. Uma leitura sem a devida interpretação, obedecendo a acentuação gráfica do texto, entende? Coisa que dá para resolver quando a gente lá, lembra da adolescência, as pessoas que, tudo bem que tem pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por uma escola, contudo, são pessoas que, ao ler um texto, se esforçam para entender. Muito bem, é esse o espírito que nós devemos ter, tá? De sempre procurar entender o texto direitinho, obedecendo, tá? Então, principalmente os jovens de hoje, os adolescentes, você que está aí no fundamental, ou no ensino médio, ou quem sabe em qualquer etapa dos estudos que você faz, dê uma atenção especial para o professor de língua portuguesa e principalmente para o professor de redação. Entendeu? Esses professores valem ouro. Escuta o que eu estou falando, tá? Valem ouro. Claro, eu estou considerando aquele professor honesto, né? Que realmente quer compartilhar aquele conhecimento com o aluno. Dá uma atenção especial para esse professor de português, porque é através dele que, na hora em que você vai ler o texto bíblico, você vai saber se comportar diante das acentuações gráficas dos textos, mesmo que sendo uma tradução, entendeu?
E aí sim, você dá um passo a mais, aprende o hebraico e aí segue adiante, entendeu? Mas não fique pensando, eu ainda não sei o hebraico, então eu não sei nada da Bíblia. Muito pelo contrário. Sim, você pode saber muito, desde que, repito, você obedeça à acentuação gráfica do texto que aqui está. Entendeu? Então, dessa forma, você já consegue se desviar aí de muita coisa que tenta fazer tropeçar no caminho em Teshuvá, entendeu? Repito, dê uma atenção especial para o professor de português e de redação. Ele vai te ajudar muito na hora que você for ler os textos bíblicos, tá bom? Então, voltando aqui, a palavra Yeshua, ela não se refere aqui ao nosso mestre, gente, tá? Uma vez que o significado dela se refere salvação, que no caso de Yeshua é exatamente a missão dele, né? Salvar o seu povo dos seus pecados, conforme o Malar falou para a mãe dele, né? Miriam, entendeu? Mas aqui acontece que o Eterno falou para o profeta, e eu coloquei aqui a referência, Yeshayahu, profeta Yeshayahu Hanavi, capítulo 49, verso 6. Repetindo, eu o darei por luz para os estrangeiros, para as nações, para que sejas por salvação, por libertação, até os confins da terra. Portanto, olha aí, não apenas dentro dos muros do território de Israel, mas para além dos muros. Interessante isso, né? Observe bem. Então, de primeira, quando a gente observa esse texto aqui do capítulo, do verso 47, repara, sempre Shaul está citando Tanar. Sempre ele está citando Tanar. Tanto é que ele diz no verso anterior aqui, deixa eu só voltar aqui, por favor, com licença. Pois vocês, verso 46, pois vocês não consideraram os escritos. Eu coloquei em vermelho aqui, Lehikatev, veio de Katuv, tá? Lehikatev, os escritos. Que escritos ele está falando? Ele está falando do Tanar. Shaul está falando do Tanar. Entende? Então é preciso considerar o que está registrado nos profetas, nos escritos e principalmente na Torá, tá certo? Quando as tradições começam a sobrepor as instruções do Eterno, aí começa o afastamento dessa pessoa e de sua perspectiva em relação às instruções do Eterno. É esse que é o grande problema, tá? Sobrepor as tradições em detrimento da própria Torá. Perigo, sinal de alerta, bom? Ok, então, de primeira, talvez alguém possa pensar assim, esse texto se refere ao nosso mestre Yeshua, nosso Mashiach, né? Calma, né? Então, Yeshayahu, capítulo 49, verso 6. O que vai acontecer? Aproveitando o momento, vamos ler alguns textos do profeta Yeshayahu e entender por que Shaul está falando isso. Tá certo? Então, veja só, Shaul, ele e Barnaba estão levando a Bessorá, a Torá, de uma forma incrível para além das fronteiras do território de Israel. Lembra, eles estão em Antioquia. Ou seja, Shaul está colocando em prática, está fazendo cumprir exatamente o que está registrado no profeta Yeshayahu, e ele cita aqui um trecho, tá, do texto do profeta Yeshayahu. Eu o darei por luz para os estrangeiros, para que sejas por salvação até os confins da terra. Então, vamos lá, profeta Yeshayahu, Isaías, para a gente entender do que Shaul está falando. Vamos começar antes, né? Ele cita o verso 6 aqui, né, o verso 6 do profeta Yeshayahu. Vamos começar a partir do verso 1, para a gente pegar o contexto, né? Até chegar no verso 6 aqui do capítulo 49 do profeta Yeshayahu, que diz assim, mudou, eu faço questão inclusive de mudar o fundo aqui da cor da tela, para você entender que nós saímos da carta de Atos e vamos agora para os profetas, tá? Profeta Yeshayahu. Eu espero que a cor esteja ajudando os irmãos que têm um certo problema de visão, né? Eu espero que ajude na sua leitura aí, tá bom? Vamos lá, diz assim:
Shmeu, escutem-me, Shmeu im, Elai verhakshevu, Leumim, Merarok, Adonai, Mibetem, Krani, Mimei, Imi, Hiskir, Shmi. Escutai-me, ó ilhas, prestai atenção, ó povos de terras distantes. O Eterno falando pela boca do profeta Yeshayahu, tá? Desde o seio materno me chamou o Eterno. Opa! Eu já sei que tem gente já fazendo as semelhanças aí, né? Normal, é assim mesmo. Inclusive faz parte já. Na sua mente, eu tenho certeza, já está acontecendo, né? Peraí, essa parte que o irmão Raio sublinhou aqui, ó, eu já devo imaginar de quem está falando. Desde o seio materno me chamou o Eterno. Eu vou ler aqui a tradução para a gente ganhar tempo, tá? Verso 2. Com uma espada afiada fez parecer minha boca. Como assim? Uma espada afiada? Lembre-se que uma espada afiada, ela é muito precisa naquilo que faz no corte, né? Que aí, por exemplo, vai para cozinha, né? Eu não sou muito da cozinha, tá? Mas eu sei amolar uma faca e preparar ela, né? Para minha esposa, que tem mais habilidade na cozinha, fazer os cortes devidos. Então, uma faca, no caso do texto, uma espada afiada, o corte não sai todo torto, entende? Ele sai bem alinhado, é isso. Então, quando no texto diz que o Eterno fez a sua boca como parecer uma espada afiada, significa que as palavras que saem da boca desse que está se referindo aqui são palavras que estão balizadas, organizadas, direcionadas pela Torá, entendeu? Não, são palavras que não fogem à Torá, estão ali retas, muito bem alinhadas. Na sombra de sua mão me ocultou e me fez ser como uma seta reluzente. Em sua aljava me guardou. Portanto, alguém que é enviado... Deixa eu aqui, ó, interpretar, tem que interpretar, né? Então, é como se o Eterno tirasse essa flecha, que é essa pessoa que está falando, e o lançasse. Olha só, figura de linguagem, hein? Lembra do professor de português que eu falei ainda há pouco? Tá aí, ó. Entendeu? É algo figurativo que está sendo apresentado no texto. Por quê? Alguém que o Eterno envia é comparado aqui como se o Eterno tivesse tirado a flecha de sua aljava e lançado. Olha que interessante, né? A maneira como o profeta diz isso, totalmente o contexto do povo de Israel, aqui da época, né? Em sua aljava me guardou. Ok? Verso 3. E me disse, olha só. Aí a pessoa, não, peraí, eu já devo saber de quem está falando. Calma aí, meu filho. Segura aí. E me disse, tu és meu servo, olha aqui, Israel. Uau. Israel. Tá vendo que é importante ler o contexto? Tu és meu servo, Israel. Aqui em hebraico, tá bom? Para você que está começando agora, olha, aprender a escrever Israel. Olha que interessante, porque a letra Yud aqui, ó, acabei não fazendo aqui um slide para isso, mas vale a pena lembrar aqui, ó. A letra Yud significa mão, tá certo? O Shin e o Resh formam a palavra Sar, que quer dizer príncipe, tá bom? E o Aleph e o Lamed, ele se refere ao Eterno. É uma das formas de se referir ao Eterno, né? Ele, como por exemplo, El Shaddai, né? O Eterno sustenta. Então, formando aqui, gente, olha só, a mão do príncipe do Eterno. Lembre que a palavra príncipe é aquele que representa alguém que o enviou, beleza? Então,
a mão daquele que representa o Eterno. Olha que incrível. E quem é que representa o Eterno? Israel. Claro, Israel, a pessoa que segue as orientações do Eterno conforme a sua palavra, conforme a Torá. Então, esse sim, essa pessoa está fazendo valer na sua vida ser chamada de Israel. Entende? Esses são Israel. Aquele que nas suas atitudes, ele representa. Quando uma pessoa vê uma atitude... presta atenção. Tá? Trazendo para os nossos dias. Se você segue as orientações do Eterno, nós somos observados em todos os momentos, tá? E uma pessoa, quando observa isso, automaticamente ela vai saber que você é um servo do Eterno. Então, nessa hora em que ela identifica isso, as outras pessoas, né? Não que você faça isso com a intenção de ser observado, mas naturalmente você é observado. É isso que eu estou dizendo. Então, você está sendo aquele cuja mão, cujas ações são atitudes de alguém que representa o Eterno na face da terra. Olha que responsabilidade nós temos, né? Entendeu? Então, ser Israel é muito mais profundo e vai muito mais além do que o nascimento geográfico da pessoa. É uma maravilha, gente. Por exemplo, eu acho assim, uma maravilha a pessoa que nasce no território de Israel, sabe? Um privilégio imenso, uma alegria imensa poder fazer parte desse lindo povo, o povo do Eterno, né? Contudo, não necessariamente nascer no território de Israel é Israel diante do Eterno. Como assim, irmãos? É preciso que a sua mão seja, as suas ações, a sua mão represente o Eterno, Israel, entendeu? Assim como Yaakov passou a fazer depois que realmente, naquele momento que ele teve o encontro com o Malar, tá? Então, aqui o contexto está dizendo que o Eterno está falando aqui de Israel. Tu és meu servo, Israel, em quem me glorificarei. Isto é, o Eterno é exaltado através das atitudes de Israel, que o Eterno escolheu para ser seu povo. Vamos continuar o texto. Mas, irmão Rames, eu pensei que estava se referindo como, por exemplo, ao nosso Mashiach, Yeshua. Calma aí, meu irmão, segura aí. Vamos chegar nisso. Eu estou lendo esse texto, gente, para você perceber também o nível, o grau de o quão realmente a Shaul faz a sua exposição. Ele tenta explicar isso para os seus irmãos de Yehudim, trazendo textos que tem tudo a ver com aquilo que ele está falando, tá? A respeito de Yeshua. Então, por que ele traz aqui um texto a respeito de Israel? Calma, vamos seguir adiante. Verso 4. Mas eu apenas disse. Aqui Israel, como que Israel falando, né? Aqui o profeta está interpretando como que Israel falando. Em vão trabalhei, para nada esgotei minha força, mas seguramente meu direito está com o Eterno, e minha recompensa com meu Elohim. Verso 5. E agora o Eterno me disse que desde o seio materno me formou para ser seu servo. Como assim desde o seio materno? O Eterno está falando que seio materno literalmente em relação ao povo de Israel? Olha, não necessariamente. O que o profeta está dizendo aqui, porque o Eterno lhe deu a falar, tá? Significa o seguinte: que o nascimento do povo de Israel, o surgimento do povo, foi o Eterno que escolheu, foi o Eterno que quis o nascimento do povo de Israel. E aí, não adianta alguém dizer, não, mas isso foi naquela época, irmão Raimes, agora mudou, né? Agora, né? Tempo da graça, como se
como se o tempo da graça fosse a partir desse momento, né? Meu querido, desde que o Eterno existe, e portanto ele sempre existiu, né? Para ele não houve um início para o Eterno. Então, se ele sempre existiu a Chesed, a graça do Eterno. Olha que incrível, né? Então, o Eterno, ele escolheu o povo de Israel e ninguém pode mudar isso. Mas, irmão Raimes, o Eterno teve situações em que o povo de Israel fez isso, fez aquilo. Moshe, inclusive, não estava no território de Israel, não adentrou o território de Israel, o Eterno não permitiu, e o povo fez tanta coisa errada e por isso foram levados para o exílio, a Galut, né? E a partir de tantas coisas erradas, o Eterno continua amando o povo de Israel? Sim. E aí, meu irmão, não me pergunte por que, quando, como, qual a intensidade desse amor do Eterno. Eu só digo uma coisa, e isso está muito bem resolvido para mim. O Eterno escolheu o povo de Israel para ser nação sacerdotal, doa a quem doer. Ele escolheu e ponto final. Não adianta dizer mais isso, mais aquilo. Ele escolheu, entendeu? Ele escolheu. Então é algo do Eterno. As nações precisam ser humildes o suficiente para poder aceitar isso. É uma questão de humildade por parte das nações, tá, gente? De reconhecer isso. Apesar de tudo que aconteceu com o povo de Israel, o que fizeram. E por causa disso, repito, foram levados para o exílio. Contudo, o Eterno os trouxe de volta. Entende? Então, essa é a questão que a gente também tem que levar em consideração. Tá? Repito, o Eterno escolheu o povo de Israel e ponto final. Nunca esqueça disso, tá, meu irmão? Então ele diz: desde o seio materno me formou para ser seu servo, para que lhe trouxesse de volta Yaakov. Olha só. E para que, perante ele, convocasse Israel, porque a seus olhos sou honrado, e ele se tornou minha força. Então, olha só, o que acontece? Sim, o Eterno está se referindo ao povo de Israel. Acontece que você vai enxergar aqui nesses textos algo muito semelhante, ou que aponta, ou faz parecer apontar para Yeshua, e não é simplesmente parecer, não. Tem a ver, sim. Acontece que, preste bem atenção, acontece que o que o Eterno deseja para o povo de Israel ser, o que o povo de Israel será diante das nações, isso vai acontecer no momento certo, é exatamente o perfil de Yeshua, o seu carinho, o seu amor, o seu zelo pela Torá. Esse é o perfil de pessoa que o povo de Israel se tornará. Eu quero estar vivo para ver isso acontecer. Entendeu? Se o Eterno, que o Eterno tenha misericórdia, gente, da nossa geração. Porque é um plano grandioso do Eterno, gente. E você não faz ideia do que é realmente as nações subirem a Jerusalém. Hoje, muitas pessoas vão a Jerusalém de forma física mesmo, sabe? Viagens. Maravilha, né? Eu não sei se um dia eu poderei ir lá com a minha esposa, com a minha família, né? Se o Eterno assim permitir. Mas essa subida das nações a Jerusalém está falando de algo muito, muito mais elevado do que, de fato, ir a Jerusalém. Subir a Jerusalém, conforme o Tanar registra, se refere às nações aprenderem com Israel a como se aproximar do Eterno através da Torá. É isso. Essa é a questão. Entendeu? Assim como... Aí, qual é a comparação, né? Yeshua é exatamente esse modelo de pessoa, porque as pessoas se aproximavam dele para ouvir as suas instruções a respeito
da Torá, sobre como obedecer a Torá. E ele apresentava a Torá de uma forma tão incrível, gente, tão acessível às pessoas, tão simples de ser compreendidas. Olha só. E a gente sabe que existem tópicos da Torá que são muito profundos. Contudo, Yeshua, mesmo o que há tão profundo na Torá, Yeshua apresentava de uma forma tão simples e que podia ser compreendido pelas pessoas. Olha que incrível. Então é esse perfil que o Eterno deseja para o povo de Israel como um todo. Por isso que você percebe no texto semelhanças, ou que você parece que esse texto aqui está se referindo a Yeshua. É porque realmente existe essa conexão, entendeu? O Eterno deseja isso para o povo de Israel, esse perfil de servo, tá? Tu és meu servo, ok? Mas tudo no seu devido tempo, tudo no seu devido lugar, tudo na sua hora, tá bom? Verso 6. Sim, ele proclamou: ainda é pouco seres somente meu servo, para reerguer as tribos de Jacó, e restaurar a descendência de Israel. E te darei por luz às nações, para que minha salvação... O que é a salvação do Eterno? A Torá. Entendeu? E para que minha salvação se estenda aos confins da terra. Gente, de forma, eu diria, de forma introdutória, pegando aqui a história da humanidade, de forma introdutória, sim, isso já está acontecendo, tá? A Torá de Adonai, a sua instrução já está sendo estendida até os confins da terra, tá certo? E aí você vai lembrar de uma coisa: o Eterno, ele tem os seus planos e ele não precisa justificar para ninguém aquilo que faz, né? Algumas coisas sim ele revela aos seus profetas, como foi, e outras ele não necessariamente precisa. Então, gente, pensa bem, olha só. Nós vemos no texto lembra muito Yeshua, né? Sendo luz para as nações. Ok. Inclusive tem textos sobre isso. Quando a gente pensa no povo de Israel sendo luz para as nações e levando a Torá para onde estão, os locais onde estão, aí você vai entender o seguinte, preste bem atenção. Aí você vai entender o propósito final dessa dispersão que houve do povo de Israel em todas as partes do mundo. Aí você diria, mas em Mohaim não tinha uma forma uma forma menos dolorida de acontecer essa dispersão do povo de Israel sobre a face da terra? Não tinha uma forma menos dolorida, porque tanta coisa horrível aconteceu? De fato, repito, isso é coisa do Eterno. Eu quero que você observe o todo, que você olhe assim por cima, que você tenha uma visão ampla a respeito do que aconteceu até aqui. O povo de Israel foi disperso pelas nações. Então, cada Yehudi, cada judeu, e eu digo cada Yehudi temente ao Eterno, que vive Torá no seu dia a dia com todo o seu amor. É disso que eu estou falando. Cada Yehudi que é zeloso pela Torá do Eterno e que deseja compartilhar dessa Torá com todas as pessoas que estão à sua volta e que se interessam pelo Eterno, essa pessoa, esse Yehudi, está sendo luz aonde quer que ele esteja, seja lá na China, seja no Japão, na Alemanha, seja na Polônia, seja aqui no Brasil, seja no meio da floresta amazônica, inclusive que muitos Yehudis chegaram aqui nos idos de 1800, adentraram nos braços dos rios adentro, procurando um local sossegado para viver, e lá onde estiveram, praticaram a Torá.
estavam em um local totalmente diferente da sua nação. Imagina, a Amazônia, gente. Estou falando aqui, eu estou aqui em Manaus, transmitindo esse estudo para você. Muitos judeus que vieram do Marrocos chegaram aqui, não só em Manaus, mas em muitas cidades, se não todas, do estado do Amazonas, do estado do Pará, de onde eu sou natural, Belém. A maioria dos judeus que chegaram aqui vieram de Marrocos, certo? Que geograficamente, inclusive, é até mais perto, tá? Inclusive tem famílias com esse sobrenome, né? Marrocos e por aí vai, né? Eu tenho um colega de trabalho, né? Eu não vou citar aqui o sobrenome dele por uma questão de ética, mas ele é descendente de Yehudi, de judeu. Entendeu? Ele não segue, inclusive, vamos dizer assim, a Torá conforme seus ancestrais. Contudo, ele conhece a sua história, entende? Chegou até aqui. E eu tenho plena certeza que no momento certo, esses Yehudi despertarão e serão luz, e já estão sendo luz aonde estão, entendeu? Portanto, olha só que incrível. Já estamos vivendo o cumprimento dessa profecia do Eterno nos nossos dias, não só agora, mas desde muito tempo. E isso tem perdurado ao longo dos tempos e chegou nos nossos dias, tá? Então, se tem um Yehudi me escutando agora, o que eu estou falando, meu querido irmão, é um privilégio, em primeiro lugar, é um privilégio ter você aqui estudando com a gente, tá? É uma honra poder compartilhar esse estudo com você. E eu digo para você, irmão Yehudi, meu querido, seja luz aonde quer que você esteja, tá? Deixe as pessoas à sua volta, tá? Você, Yehudi, você é judeu, você é luz para as nações. O Eterno escolheu você, tá? Para ser luz. É óbvio que não apenas o Yehudi, mas todo aquele que se aproxima do Eterno, sim, ele pode ser uma luz aonde quer que ele esteja, tá? Então, é exatamente isso o que Shaul está fazendo. Shaul e Barnaba, Paulo e Barnabé estão sendo luz, estão trazendo a claridade, a clareza dos textos da Torá a respeito da missão de Yeshua. Olha só, que o Eterno separou, escolheu para trazer de volta o povo de Israel, de volta para onde? Para a Torá, para a essência da Torá. Entendeu? É isso. Então, Shaul está sendo luz aonde ele está. Vamos voltar para o texto aqui, ó. Tá certo? Então, sim, o texto do profeta Yeshayahu, o Eterno falou através do profeta Yeshayahu, se refere ao povo de Israel. E você vê esse modelo sendo representado na pessoa de Yeshua. Apesar de Yeshua nunca ter saído do território de Israel, mas ele formou seus talmidim, seus discípulos, e os comissionou para levar essa bessorá, essa boa notícia, essa boa nova até os confins da terra. E quem é que está fazendo aqui? Shaul ve Barnaba. Bom, vamos aos escritos nazarenos para a gente concluir o que a gente está falando aqui a respeito, né, de ser luz às nações. Vamos agora para os escritos nazarenos, na carta de Yohanan, quando certa vez, isso está registrado no capítulo 8, verso 12, tá? Olha só o que Yeshua falou para seus talmidim. Gente, talvez eu precise passar um pouquinho da hora, tá? Vocês sabem que eu quase não passo da hora, é 1 hora certinho, mas talvez hoje eu precise, tá? Então, por favor, tá? Vou pedir aí essa licença, tá? Vai Yosef e acrescentou, olha aqui a palavra Yosef, que você conhece como José, né? José. Yosef, me lembrei agora do irmão Yosef Torres. Acrescentar, ou que acrescente, tá certo? Vai Yosef e acrescentou Yeshua, vai daber alechem, e falou para eles, lemor, dizendo, foi o que ele disse, Anochi or, eu sou a luz, Haolam, do mundo,
Olha só que incrível, né? Detalhe, gente, Olam é mundo e também essa palavra significa eternidade, eternamente, algo nesse sentido, né? Então ele diz: eu sou a luz do mundo, Hacholer, Aharei lo Yeler Barosher, Kilo Or Hachaim. Eu sou a luz do mundo. Aquele que segue após mim não andará na escuridão, pois para ele haverá luz da vida. Ora, o que significa andar após Yeshua, né? Seguir Yeshua? Segundo nas palavras de Yeshua, nosso mestre, aquele que o segue não anda nas trevas, não anda na escuridão, mas anda na luz, né? Gente, seguir Yeshua não é você colocar, sei lá, um quadro dele lá, necessariamente, né? Você colocar um quadro dele na sua casa, ok. Mas não necessariamente você está seguindo Yeshua. Seguir Yeshua não é você oferecer um louvor para Yeshua. Yeshua nunca pediu isso. Seguir Yeshua é seguir a Torá, praticar a Torá como ele, Yeshua, nosso mestre, aprendeu, praticou e ensinou. Se você pratica a Torá da forma como ele nos ensina, então você está seguindo Yeshua, você está indo após ele, entendeu? E aí, dessa forma, meu irmão, você, seja um Yehudi, um judeu ou não, você será luz aonde quer que você esteja, porque você está seguindo a luz. E a luz aqui, olha só, vamos lembrar aqui de um Tehillim 119, onde está registrado, o salmista diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra do Eterno é que ilumina a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar. Como assim ilumina? Quer dizer, significa que você sabe por onde deve caminhar. Imagina você tentando caminhar em casa depois que faltou energia elétrica, né? Acho que todo mundo passou por isso aqui, né? Faltou energia elétrica, você estava lá de repente fazendo alguma coisa lá na mesa e você não tinha um telefone lá perto para ligar a lanterna, e aí escuridão total. Aí você, né, com medo de bater a canela, alguma coisa, dar uma canelada ali numa mesinha que tem no meio da sala, né? E aí, agora? Né? Mas aí de repente alguém, olha, achei aqui o telefone, tá aqui a lanterna. Aí quando você pega a lanterna, aí você já começa a caminhar com mais segurança na casa, porque a luz te mostra aonde tem um obstáculo, por onde você deve andar, o que você deve evitar, onde estão as pessoas, onde estão os móveis. Assim é a Torá de Adonai. Ela nos mostra onde tem um buraco, aonde tem um obstáculo, aonde tem um caminho para onde a gente deve seguir, entendeu? Ela que nos norteia, que nos orienta, beleza? Espero que você esteja, tá, meu irmão, acompanhando aí. Além disso, por que eu marquei em vermelho aqui, gente? Onde está escrito, ó, é justamente parte da fala de Yeshua. Anochi Or, eu sou a luz, Ha'olam, do mundo. Hacholer, aquele que me segue, Aharei, Lo Yeler Barosher, não andará na escuridão. Aquele que segue após mim não andará na escuridão. O que acontece? Olha só, gente, que nós temos aqui. Preste bastante atenção, hein? Se nós somarmos, para quem está chegando agora, cada letra em hebraico possui um valor numérico, tá? Falando em números, me lembrei aqui do Moré Renato de Prísio, né? Amanhã tem números na Torá. Vou anunciar de novo no final, né? Cada letra, gente, do hebraico, ela possui um valor numérico. Então, obviamente, que se você pode fazer somas conforme as palavras que você vai ter diante de você, tá? Então, começando aqui pela palavra Anochi e seguindo, né? Ó, a leitura é da direita para a esquerda. Até a palavra Barosher, tá?
que é a palavra na escuridão, a expressão na escuridão, se você somar todos os valores de todas essas letras que estão em vermelho, nós teremos esse grupo de números aqui, ó. Eu coloquei em grupo para você quiser analisar depois. Olha, esse 20 aqui, ó, é exatamente aqui o Kaf, o Shin 300, o 8 é o Het, o 2 é o Bet, e assim por diante, tá? São grupos de números. Cada chave dessa representa uma palavra, uma expressão dessa aqui, ó, tá bom? Então você, dever de casa, você fazer isso depois com o slide, tá? Somando todos esses valores que pertencem a essas palavras em vermelho, nós vamos ter o valor total de 1139. Se nós reduzirmos isso para um único número, ou seja, 1 mais 1 mais 3 mais 9, 14. Temos 2 dígitos, vamos reduzir aí. 1 mais 4, quanto é 1 mais 4? Bem, até ontem era 5, né? Até ontem era 5. Olha aí, 5, gente. Esse número 5 te faz lembrar alguma coisa? E aí? Te faz lembrar alguma coisa? 5? Te faz lembrar dos 5 livros que formam a Torá, a instrução do Eterno, o ensino do Eterno. Olha que incrível, né? Faz todo sentido. De novo, em vermelho. Eu sou a luz do mundo. Aquele que segue após mim não andará na escuridão. Yeshua está falando a respeito da Torá. Então presta atenção, porque tem muita gente seguindo somente a pessoa física, Yeshua. Estão aficionados ali, Yeshua, 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 e chegam até torná-lo um Deus. E isso é um perigo. Olha só, existe uma diferença muito grande. Você honrar Yeshua significa obedecer a Torá como ele nos ensina. É isso que nós queremos. E existe uma outra coisa, que é oferecer adoração para ele, coisa que ele nunca nos ensinou. Porque se ele fizesse isso, ele estaria induzindo as pessoas a se tornarem idólatras. Por quê? Porque se você considera Yeshua um Deus e você tem o Eterno, ora, então você tem 2. E existe alguém que se compare ao Eterno? Então, meu amigo, existem muitas pessoas carregando Yeshua dessa forma, tá? Muito cuidado com o chamado politeísmo, tá? O politeísmo. Passou de 1, o Eterno é errado, ele é 1. Se você tem 2 para oferecer adoração, então você já é um politeísta, já não é do povo do Eterno. Essa ideia de politeísmo são as nações que praticam isso. Tá? O Eterno nunca ensinou politeísmo. São as nações. Bavel é perita nisso, inclusive, de ter vários deuses, né? Mas o Eterno é um, ele é errado, tá certo? É isso. Então, perceba bem, no texto nós temos aqui esse 5, que é a raiz numérica da soma de todos esses valores numéricos de cada letra que constitui essa parte da fala de Yeshua, se referindo à Torá. Sim, Yeshua está se referindo à Torá. Portanto, Sefer, livro de Bereshit, Gênesis, Sefer Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, e Dvarim, Deuteronômio. Eu coloquei aqui entre parênteses a forma como quem está chegando talvez conheça, né, até o momento, tá? Então, veja só como realmente sempre, gente, Yeshua, ele se referiu à Torá. Sempre ele se referiu à Torá, tá? O seu ensino não era nada além da Torá. É Torá pura, da forma como ela realmente é, tá? Então, essa, inclusive, tá? Eu sempre me refiro às pessoas que estão chegando aqui, tá, gente? Estes 5 primeiros livros de sua Bíblia, eles são a palavra do Eterno.
que infelizmente por muitas pessoas têm sido rejeitadas e têm sido chamadas por muitos como antigo, que não tem mais validade. Por isso, realmente desconsideram as instruções do Eterno, achando que foi somente para os tempos antigos. Yeshua fez tudo por nós, então já não precisamos fazer mais nada, né? Não, quem caminha em Teshuvá segue as instruções do Eterno, tá bom? Os profetas, tudo que está escrito nos profetas tem como referência, fazem menção à palavra do Eterno, que são esses 5 primeiros livros. Tudo que Shaul falou lá na sinagoga é baseado nestes 5 primeiros livros. Tudo que Yeshua ensinou, baseado nestes 5 primeiros livros. Entendeu? Os Terrilim, os Salmos, baseado nestes 5 primeiros livros. Entendeu? Baseados na palavra do Eterno. Então, olha só que maravilha, né? Nas palavras de Yeshua, aqui, certamente, né, as pessoas, talvez não todas perceberam essa conexão, mas ao ouvir ele falando, automaticamente perceberam, né? Ele está falando da Torá. Aquele que segue a Torá anda na luz, né? Certo? E aí, ó, verso 7, continuando no profeta Yeshayahu, para a gente concluir aqui o profeta Yeshayahu. Assim disse o Eterno, o Redentor de Israel, o Santíssimo, ao que é depreciado pelos homens. Olha só que semelhança, gente. Ao que é depreciado pelos homens e desprezado pelas nações. Você vê aqui o povo de Israel, como o Eterno o chama nos versos anteriores, tu és meu servo, Israel. Realmente, Israel tem sido depreciado por muitas nações. Isso tem mudado nos últimos tempos, graças ao Eterno. Desprezado pelas nações. Existe um ódio inexplicável, gente, de algumas nações para com o povo de Israel, tá? O que não faz nenhum sentido. Da mesma forma, esse desprezo você vai encontrar em relação, o que é narrado nos escritos nazarenos, em relação a Yeshua. Foi desprezado pela liderança da época dele, até hoje tem sido desprezado por muitos. Está vendo aí as semelhanças? Por isso que eu estava falando para você. Então, o modelo que o Eterno tem para o povo de Israel está em Yeshua. Modelo de quê? Modelo de alguém que se aproxima do Eterno com o coração puro, no sentido de viver a Torá na sua essência, separando aquilo que é Torá e daquilo que uma boa tradição baseada na Torá, sem colocar a tradição acima da própria Torá, mas reconhecer que o princípio daquela tradição é baseado na Torá. Entendeu? Então é preciso ter realmente bastante equilíbrio para lidar com as tradições. E eu repito, muitas das tradições, gente, se não a maioria, se não todas, são baseadas na Torá. Mas o cuidado é uma linha muito tênue, tá? De não confundir, de não sobrepor a tradição em detrimento da Torá. Isso é muito importante, tá? E aí, como eu acabei de falar, né? Essa semelhança, você vê aqui que o Eterno, o que ele deseja para o povo de Israel está neste modelo de prática da Torá vivida por Yeshua, tá? Ok. Então, voltando agora para o texto de Atos, tá vendo? Por isso que é importante a gente acompanhar os escritos. Shaul cita muito os escritos, a gente precisa entender do que ele está falando para os seus irmãos, né? Verso 48. Vaishmeu Hagoim, Vaishmehu, Vaihalu, Et Davar Adonai, Vayaminu, Kulam Asher Nifkhu, Lehai Olam. E ouviram os estrangeiros. Shaul disse que agora eles iam se voltar para os estrangeiros, né? Olha só. E se alegraram e louvaram pela palavra de Adonai, e confiaram nela,
Ou seja, confiaram na Torá da forma como foi apresentada para eles, isto é, a Bessorá. Olha que incrível. E confiaram nela todos que foram convocados para a vida eterna. Então, todos são convocados para a vida eterna, mas somente alguns é que dão ouvidos para a Torá. Somente alguns é que prestam atenção. E aconteceu que, verso 49, Vairi davar Adonai nikratz bechol hamakom misaviv. E aconteceu que a palavra de Adonai foi espalhada. Olha que incrível, eu peguei aqui, gente, a Shaul cita essa palavra, que é a palavra aqui, prat, espalhada. Como assim a palavra ela foi espalhada por todos os lugares das circunvizinhanças do território de Israel, né? Essa palavra prat, espalhada, também pode ser entendida como abrir, arrebentar, abrir brecha, romper, distribuir, né? Então a ideia de abrir brecha, de romper, como assim, irmão Ramos? Significa que a Torá ela estava confinada, guardada apenas ali no território de Israel. Isto é, a Bessorá, a palavra do Eterno, dessa forma tão incrível, ela precisava ser rompida. Isto é, essas entre aspas, né, essas amarras que prendiam a palavra do Eterno somente dentro do território de Israel, devia ser arrebentada e a palavra do Eterno levada para as outras nações. Entendeu? Por isso Shaul utiliza essa expressão aqui, Nifrat. E a palavra do Eterno de Adonai foi espalhada, né? Ela foi arrebentada, entenda por favor, né? Figurativo. Arrebentada no sentido de ela já não ficaria mais presa apenas ao território de Israel, seria agora anunciada para as nações. E isso tinha que acontecer para que a palavra do Eterno fosse luz para as nações. Como é que você e eu conheceríamos a Torá se ela não tivesse alcançado o nosso país, entendeu? Como é que seria? Até hoje nós estaríamos na ignorância, sofrendo nas mãos de outrem, entendeu? Mas graças ao Eterno, estamos aqui, caminhando em Teshuvá, seguindo a palavra do Eterno. Verso 50. Somente os judeus que lutavam contra, incitaram mulheres influentes, né, de alta posição social e tementes a Adonai, e os cabeças, os líderes da cidade de Antioquia, no caso, para irarem-se contra Polos, Shaul, e contra Barnabé, e expulsá-los de suas fronteiras. Ou seja, aqueles Yehudim que eram contra Shaul e Barnaba, e que não eram muitos, né? Era uma meia dúzia que tinha lá. Só que tem um detalhe. Pensa numa meia dúzia dessas pessoas contra Shaul e Barnaba, movidas pelo ciúme, que lutaram contra Shaul e Barnabé. Pensa. Tanto é que incomodaram pessoas influentes da cidade para expulsar, para fazer essas pessoas ficarem com raiva de Shaul e Barnaba e lançarem eles para fora da cidade de Antioquia, entendeu? E aí você vai lembrar aqui que em algumas cartas do profeta, eu não recordo bem, profeta não, numa das cartas de Shaul, ele fala a respeito do ciúme que o povo de Israel tem em relação à própria Torá, as coisas do Eterno, entende? Quando se fala de Shabat, então existe ali eu digo ciúme, mas para algumas pessoas seria muito mais um zelo, um cuidado, entendeu? Não dá para mensurar, não tem uma máquina que vai mensurar, que vai medir o que é ciúme e o que é zelo, entendeu? Mas foi traduzido assim aqui, na nossa tradução, como ciúme, né? Entende? Então, essas pessoas que foram contra Shaul,
lutaram realmente até o fim, enquanto Shaul não foi expulso da cidade junto com Barnabé, não pararam. E aí, olha só a reação de Shaul e Barnaba. E eles sacudiram a poeira dos pés deles contra eles, né? Ou seja, Shaul e Barnaba sacudiram a poeira dos pés deles contra essa meia dúzia de Yehudim e partiram para Icônio, né? Que já é um outro local, e pelo nome aqui, ó, já sugere uma cidade, um local que tem uma influência muito grande por parte da cultura grega, tá? O ato de sacudir a poeira dos pés significa o seguinte, é interessante, né? O comportamento, né, deles é uma maneira de dizer assim, ó, é o seguinte, o que nós precisávamos anunciar aqui para vocês foi anunciado. Vocês que são contra a gente não querem? Ok, então tudo bem, a gente vai dar meia volta e vamos seguir caminho. Não vamos mais nos preocupar com vocês, que não querem nada a respeito do que nós dissemos. Nós vamos sair daqui. Aqueles que aceitaram aquilo que dissemos vão permanecer firme na Torá e praticando-a da forma tão elevada que agora conhecem. Mas se vocês agora que são contra, não querem, ok, estamos desobrigados de vocês. Sigam o caminho de vocês, tá? Nossa missão aqui já está cumprida. Então, é uma maneira de dizer isso, tá? Sacudir a poeira dos pés, tá bom? E aí, a gente conclui agora o capítulo 13 com o verso 52. Verhatalmidim, e os discípulos Nimleu estavam Shimcha, cheios, Verroa Kodesh, estavam cheios de alegria e do mover do santo. Olha que incrível, né? Eles estavam cheios, plenos, completos, né, de alegria e do mover do eterno. O que é o mover do eterno, gente? Sabe, deixa eu te dizer aqui, ó. O mover do eterno é a ação do próprio eterno. É o que o eterno quer fazer. As intenções do eterno. O eterno tem sempre boas intenções. Se a tua intenção é semelhante à intenção do eterno para beneficiar o próximo, as nações, para que conheçam a Torá, então você está cheio do mover do eterno. Você está cheio da forma como o eterno quer agir, entendeu? É isso. Não tem nada a ver com qualquer outra coisa aí, entendeu? É isso. Se o teu pensamento, se o desejo do seu coração é o desejo que o eterno tem para com o ser humano, que o conheça e o obedeça para que viva sobre a face da terra, então, meu irmão, você e o eterno são um nesse propósito, entendeu? Olha aí, você e o eterno são um nesse propósito, porque você está cheio do mover do eterno, isto é, cheio das boas intenções que o eterno quer para a humanidade. Você também tem essa mesma intenção. Você está cheio do mover do eterno. É isso, simplesmente isso. Incrível, né? Tá bom, meus irmãos, desculpem o horário, tá? Eu precisei passar aqui um pouquinho, mas foi por uma causa justa, né? Deixo com vocês o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. E que o Eterno vos abençoe sempre, sempre, tá bom? Não percam amanhã, nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, com agora a nova temporada chamada Números na Torá, certo? Então a gente tem aprendido grandes lições com o nosso querido Moré, Renato de Prísio, com todos os professores, como ontem também foi com o Moré Marcos Felipe, e todos, né, que têm apresentado aqui os seus estudos, tá bom? Ok, eu espero que você tenha entendido alguma coisa que nós apresentamos aqui no estudo de hoje, bem como em todos as nossas aulas, os nossos vídeos do capítulo 13, tá? Graças ao Eterno,
Somos muito gratos ao Eterno por concluir aqui o capítulo 13. Se o Eterno assim nos permitir, semana que vem iniciaremos o capítulo 14, tá bom? E aí tem muita coisa aí pra gente conhecer. E aí depois do 14 e o 15, aí é o chamado concílio em Jerusalém, né? Que a gente vai ver em detalhe como é que foi ali. Mas antes, capítulo 14, tá bom? Ok. Depois do meu Tudarabá, né? Desejo a você Shavua Tov, uma boa semana, Laila Tov, uma boa noite, e vamos cantar juntos com Rapar Varim. Vamos com Rapar Varim? A gente vai revezando aqui, né? Rapar Varim, aí a gente canta um Terrilim. Vamos aqui, lembrei aqui do Moré Daniel, né? Behar Hagilboa, no Monte Gilboa, tá bom? Então, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Sempre, sempre. Shavua Tov, uma boa semana. Lehiktraot, até logo. הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הרחניתו בהר הגלבוע רק נהר גרימו רק נהר מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והאמת האדמה צבעה פחם הקיץ והאמת אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה נפרס ההזק בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה תודה רבה